Iniciando mais uma vez o Pode Adotar, um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco. E Mari Abrão, e como eu sempre digo que o amor ele é muito mais forte para que a origem, inclusive porque a minha vida ela é uma prova viva disso, mas só que antes do amor se tornar um sobrenome, se tornar uma herança, ele precisa de um porto seguro. E entre o trauma da ruptura com a família biológica e a chegada da família adotiva, existe um abismo que muitas crianças brasileiras atravessam sozinhas e em instituições. E hoje nós vamos falar sobre quem se recusa a deixar essas crianças sozinhas neste ato. Nós vamos falar sobre o serviço da família acolhedora. E a minha convidada de hoje vive um dos amores mais generosos que eu conheço, com certeza. O amor que não retém. É o amor que prepara para a partida. Ela é a ponte. E sem pontes seguras, muitas crianças nunca chegariam ao destino, e esse destino que eu cheguei. Ela tem 49 anos, uma menina. Ela é assistente administrativa, mãe do Murilo de 10 anos, já um rapaz, esposa do Alberto há 12 anos já. Começa, já tô chorando. E uma pessoa que vive a emoção na flor da pele. Hoje, isso. Com muito carinho, muito amor que eu recebo, Thalita Feijó. E eu já tô chorando. Ai, meu Deus. Muito obrigada, Thalita, com certeza. Ai, não, isso aqui é um carinho, um acolhimento para que todo mundo possa saber um pouquinho dessa história, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você, tá? E pra gente começar, Thalita. Meu Deus, vamos começar. O que move uma mulher a abrir a porta da sua casa e principalmente o seu coração para uma criança, sabendo que desde o primeiro momento ela não vai ficar? Ai, gente, boa tarde. já começou emocionado o negócio. É uma decisão que tem que ser pensada, centrada, com sua família, porque envolve muita emoção, muito sentimento, muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com as crianças que a gente vai acolher, com a nossa família, porque envolve todo um acolhimento da criança e também tem que pensar no bem-estar da minha família. Certo. Então não é só ir pegar a criança e levar para minha casa, não. É todo um cuidado extremo com essa criança desde o momento que a gente pega. Então o acolhimento, ele vem para cuidar da criança e é primordial para que a criança se desenvolva de forma adequada. Isso que é o pensamento é esse, né? Que você vai cuidar de alguém para que ela se desenvolva da maneira correta, porque ela poderia ir para um abrigo e ter todo o direcionamento, mas em casa ela está direcionada para um lugar seguro, para um cuidado específico. Então, assim, para a gente chegar nessa ideia de acolhimento, a gente já faz outras coisas, a gente já ajuda outras pessoas, né? Então a gente dava comida na rua, a gente cuidava minha mãe é professora, a gente tinha abrigo, fazia festa de Páscoa, de Natal, dava presente, cestinha de Natal, aqueles pacotinhos. Então isso já vem. Aí quando a gente vê o serviço da família acolhedora na televisão, eu falei, isso é direcionado, é isso que eu quero fazer, porque aí não é você faz, mas você não vê o resultado. Quando você acolhe, você vê o resultado. Certo. Então, era isso que eu queria fazer. Porque eu penso que eu cuidando só da minha família, ok. Mas quando a gente cuida de outras pessoas, é mais gratificante. Então, isso até é perfeito, um gancho para a gente trazer... Até para você poder explicar para a gente, para quem está nos assistindo, o que é a principal diferença da família acolhedora versus a adoção? O que muda e como é que funciona isso, Thalita? Então, a família acolhedora, ele é um serviço de proteção à criança. Ele prevê
a proteção da criança integral. A gente não acolhe para que a criança vá direto para adoção. A gente acolhe para que ela seja devolvida para a mãe. Certo. Então, a criança é tirada por vários motivos, por maus tratos, por entrega voluntária, que pode ser até um outro podcast. Exatamente. Por vários motivos, ela é tirada da sua casa, do lugar que ela está, para ela ser protegida. Então, o serviço de acolhimento é para a proteção da criança. Não é para tirar da mãe para que ela vá para adoção. Então, a mãe é acompanhada por vários serviços que a prefeitura tem. E, enquanto isso, em vez da criança ir para abrigo, ela fica na casa de uma família acolhedora. Então, ela tem todo esse cuidado de rotina, de carinho, de amor, de várias coisas que ela não aprendeu ainda. E aí, se for possível, né, depois de todos esses atendimentos, a mãe, o serviço entender que a mãe é possível que volte para a mãe, ele vai voltar para a mãe. Depois para a família extensa, que é a avó, a tia, alguém da sua família. E em último caso, ele vai para adoção. Então, principalmente, você acredita que esse é o principal motivo da família acolhedora não poder ser pretendente de adoção? Não, o principal da família acolhedora não ser poder adotar é porque, senão, o que acontece? Cada criança que a pessoa se apega, não gosto, a pessoa, em vez de ficar na fila de 13 anos ou de 11 anos, tem gente que fica 7 anos, 8 anos, eu entro na família acolhedora, eu escolho a criança que em vez de eu acolher, eu vou adotar. Não pode, gente, porque além de furar uma fila que tem várias pessoas, né? Então, assim, e existe famílias acolhedoras que entram e que acham que se apega de uma maneira que não quer devolver, mas é obrigatório. Um dos principais pontos dos requisitos de não poder entrar na família acolhedora é querer adotar. Se você acha que vai entrar na fila de adoção, você já nem pode ser família acolhedora. Entendi. Entendeu? Olha, até por esses aspectos que eu não tinha parado para pensar como uma alternativa para furar a fila. Por isso que se evita, entendo. Sim, é um dos motivos, né? Porque que é mais fácil, né? E depois você já está acolhendo a criança e é impossível não se apegar àquele bebê ou àquela criança. Você acaba... se eu tenho essa possibilidade, vou adotá-la para mim. Poxa, entendo. E como foi o processo da decisão do seu marido, quando vocês bateram o martelo e resolveram, não, vamos nos tornar família acolhedora? Eu defini isso na pandemia, né? A gente viu uma propaganda na televisão sobre o serviço de família acolhedora na pandemia, e aí tem uma entrevista, né, um grupo de pessoas que eles explicam todos os requisitos, tudo que vai acontecer, todo o processo, e na pandemia isso foi online. Aí eu falei pro meu marido, vamos participar? Ele, não. Não, ele não queria, de jeito nenhum, ele foi relutante até acabar a pandemia. A gente participou dessa entrevista aí online. Certo. E aí, no meio dessa entrevista, são várias situações, várias pessoas falando exatamente isso. Mas e se eu querer adotar? Mas se eu me apegar? Eu vou sofrer. Então, tudo isso já é conversado nessa entrevista. E tinha mais de 900 pessoas, foi um caos. E eu só de ouvir já chorava. E aí ele falou, não, você não vai fazer isso, porque você vai trazer uma criança pra cá, como é que a gente vai devolver? Nem pensar. Você chora até só de ler alguma coisa, você já chora? Não vai. Aí desisti, porque estava no meio da pandemia, desisti. Acabou a pandemia, apareceu de novo. Aí eu falei, não, agora a gente vai. Aí ele falou, tá bom, Thalita, vamos tentar. Se não der certo, a gente sai. Aí, certo, né? E agora estamos aí, no 6º acolhimento. 6º acolhimento. 7º agora, vou pro 7º. Você já vai pro... Nossa, que legal, Thalita. E agora, você me diz, como que você percebe a mudança imediata quando você recebe a criança?
numa situação de negligência, às vezes até numa situação de abuso, e que ela passa a conviver com você, com a sua família, com seus cuidados nesse ninho de amor, como que você consegue enxergar essa melhora e a mudança dessa criança estando com vocês? Então, a criança, quando ela vem pra gente, ela vem com uma carga muito negativa. A criança vem totalmente abalada, porque convive com abuso, com violência doméstica, com falta de alimentação, desnutrição, várias coisas, né? Então ela chega na nossa casa, imagina, a pessoa pega naquele caos a criança da mãe, que a mãe também não quer entregar, ou às vezes vem da escola, ou tá acabando de sair da escola, ou tá em qualquer situação, pega a criança. O que ela acontece? Ela pega ela e leva para o abrigo. Ao invés de levar para o abrigo, as crianças de 0 a 7 anos, ela tem acolhimento prioritário na família acolhedora. Ah, tá. Então, ao invés dela ir para o abrigo, ela vai direto para nossa casa. Ah, ótimo. Então, ela sai desse lugar de caos e vem para nossa família que ela nunca viu. Então, assim, o primeiro dia é o caos. Porque as crianças vêm assustadas, com fome, tem criança que não sabe mastigar, tem criança que nunca viu comida, tem criança que nunca sentou. A gente pegou casos que a criança nunca tinha sentado. Um bebê de 1 ano e meio que nunca sentou. Então, assim, aí não é na primeira semana, não é nas primeiras 2 semanas. É todo um trabalho que a gente faz de confiança, de carinho, de rotina. E isso é o diferencial de ir para o abrigo. Porque ela está numa casa onde ela vai ter toda a rotina de uma família. E um cuidado dedicado. Cuidado dedicado. Então, isso faz toda a diferença. Com Mas certeza. não é na primeira semana, não é nos primeiros dias. Mas eu tenho certeza absoluta que no tempo que ela fica na minha casa, ela tá pronta para ir para voltar para a família ou para ir para adoção. É o tempo certinho. Olha. Tanto que lá em casa a gente fala assim: olha, agora isso aqui já tá pronto para ir embora. Pronto. Aí, dias depois, ou ela voltou para a mãe ou ela foi adotada. E eu acho que é até bom para vocês internamente ter esse ciclo fechado. Sim. Porque eu acho que é muito importante não só para a criança, mas também para vocês e todos os membros da sua família. Eu acho que aquele sentimento de serviço feito, né? De missão cumprida. Exato, isso mesmo. É isso mesmo, né? É isso mesmo, de missão cumprida. E sem cortar, imagina. A gente, desde o dia que a criança chega, bebê, recém-nascido, a gente pegou crianças de 10 dias, 11 dias, de 2 anos. Desde o primeiro dia que ela chega, a gente fala para essas crianças que elas estão ali temporariamente e que a gente está esperando juntos a mãe voltar ou a sua família. Que ela vai voltar para um lugar seguro, com certeza. Porque a única certeza que a gente tem no acolhimento é que a criança com certeza vai voltar para um lugar seguro. Seja da mãe, porque a mãe vai ser orientada, vai ser direcionada, vai ser acompanhada para que a criança volte para esse lugar seguro. Então, desde o primeiro dia a gente fala: olha, você está aqui, mas você vai ficar aqui. E as pessoas acham que as crianças não entendem. Elas entendem. Entendem muito. Elas entendem. Todas entendem. Só um parênteses agora um pouco no nosso bate-papo, não é nem questão de te corrigir, é o quanto que é importante a gente trazer essa questão de como a nossa sociedade ela é machista. Na frase que você fala, a mãe ela vai ter estrutura para receber. Então, exige-se que a mãe se prepare, que a mãe tenha estrutura e que a mãe Mas é a família. se organize, né, que a mãe se organize para receber a criança. Agora, o pai, né? O pai é permitido. Sim. O pai é permitido abortar. Não, mas sem que ele aborte. Mas ele é acompanhado também. É que infelizmente a mãe, a carga é muito maior. A carga da mãe, com certeza. Mesmo eu vou falar na minha casa que meu marido é super acolhedor. Meu marido faz parte do acolhimento de real.
Então, assim, ele acorda de madrugada, ele dá fralda, ele troca fralda, ele dá banho. Eu posso sair para trabalhar, eu posso fazer qualquer coisa. E se for um bebê de 10 dias ou uma criança de 3 anos, ele vai ficar. Mas a responsabilidade que a mãe, ou que a família acolhedora, a mulher, né, carrega, é muito mais responsável, porque você é quem direciona, né? Se, tal hora vai tomar banho, tal hora vai fazer isso. Mas acho que um pouco a culpa é nossa. Eu acho que não, é sociedade também. Sim. Que nós estamos. O machismo estrutural, né? E a gente vê isso em diversos aspectos. Mas, assim, de certa forma, não é a pauta, né, aqui da nossa conversa, mas é importante a gente trazer isso, né? Mas, Thalita, aqui dizem que quem acolhe, colhe. E o que você colheu de mais valioso em todas essas 6, entrando na 7ª, né, experiências de acolhimento? Muitas coisas. Assim, transforma a vida dessa criança de uma forma inacreditável, mas a mudança que eu trago para minha família é surreal. Tudo que a gente vive com essas crianças parece que está muito longe, você que só vê na televisão. A gente tem isso dentro da nossa casa. Então a gente vê a criança desnutrida e a gente consegue que aquela criança saia de casa gorda ou nutrida o suficiente, entendeu? Então assim, que ela não dorme à noite e que ela sai dormindo com uma noite tranquila. Então assim, a mudança que a criança tem é satisfatória para a gente e faz a gente pensar, né, que tantas coisas que acontecem e dentro da nossa casa está seguro, mas quantas crianças estão lá fora que precisam desse cuidado? E parece tão longe, mas não é. É nosso vizinho, é no nosso prédio, é na escola. A escola é fundamental para essas denúncias, para que as crianças não sofram tantos maus tratos. Então, assim, o meu filho é uma criança sensacional porque ele vê toda essa dificuldade que, para ele, ele nunca imaginar que isso acontece. Exato. Nunca. É muito longe para ele isso. Ele é privilegiado, né? Seu filho, certeza. Exatamente. Com certeza. E, então, eu mostro para ele isso de machismo, da violência doméstica. Essa criança está aqui porque a mãe dela apanha, ou porque acontece algo que não acontece na minha casa, mas ele também não tem como chegar nisso. Uhum. Então, tudo isso, eu sei que transformei meu filho de uma forma que muitos filhos aí, e nessa geração doida, muda totalmente. Muda tudo na nossa casa, muda tudo. O modo de ver as pessoas, de se comportar, de acolher mesmo. Meu filho, na escola, se acontece alguma coisa com a amiga, ele é o primeiro a chegar e perguntar, não, faz isso, não fica assim não é com você, não é sobre você. Então assim, ele tem com 10 anos... uma maturidade, né, que muitos adultos não têm. Então isso vem do acolhimento. Isso vem do acolhimento. Certo. E, Thalita, muitas pessoas deixam de ser família acolhedora por medo de sofrer, por medo de se apegar, por medo de ter que entregar a criança. E o que você diria para quem coloca o próprio receio da dor acima do direito da criança de ter um colo familiar temporário e todo o cuidado que vocês têm? Eu acho que a pessoa tem o medo de sofrer, mas eu acho também que as pessoas não estão disponíveis para ajudar as outras. Então, assim, isso tá muito certo na família acolhedora, que ela vai dispor de um tempo e de um cuidado para aquela pessoa. Não é toda pessoa que está disponível hoje. As pessoas não estão disponíveis para as próprias dentro de casa. Então, o medo de sofrer para entregar é válido, existe. Eu sofro todos os acolhimentos, mas eu tenho na minha cabeça que o bem que eu estou fazendo para essa criança valida todos os nossos medos. Porque a gente sofre, a gente chora, a gente vive um período de luto, a gente acha que a criança não vai ser tão bem tratada, porque sempre a gente acha que o nosso é o melhor, e tudo isso existe. Mas o propósito é o que eu falo pro meu filho. Filho, ela não já está pronta para ir embora? Então a gente tem que desacolher para acolher outro.
Porque se a gente não desocupar, não vem outro. Ou tem outro no abrigo. Ele fala, é verdade, mas então vamos desacolher. Então, assim, o medo e o medo de sofrer é válido. Vai sofrer. Vai chorar, que eu choro quando chega, eu choro quando vai embora, a gente fica a noite sem dormir, isso acontece, mas assim, quando você cria um filho, ele vai também, entendeu? Só que esse é por um tempo curto e no período que ele mais precisa. Então assim, eu acho que as pessoas têm que estar mais disponíveis. A gente tem quantos habitantes em Santos? Tem 6 famílias acolhedoras, ninguém está disponível? Entendeu? É uma pergunta isso, porque é difícil, mas tem que estar disponível. Eu não sei se as pessoas se têm mais medo ou se elas não estão disponíveis. Muito obrigada pela sua fala. Olha. E na sua visão, exatamente, né, como serviço da família acolhedora aqui em Santos, ele pode inspirar até outras cidades, o que acontece aqui, a entender que o Estado ele não substitui a oferta de um lar. Não substitui. Não substitui. E é um serviço que tem em várias cidades. Em São Paulo já tem desde 2014, eu acho. Já tem 63 famílias acolhedoras em São Paulo. Que bom. Em Santos tem 6. Em Praia Grande, eu não sei o número, mas também já tem família acolhedora desde 2022. São Vicente também já tem, acho que 6 famílias acolhedoras. Então, a gente já está aqui há 21 anos. Não sabia. 22, na verdade, a gente vai fazer 22 anos esse ano. A gente tem 6 famílias acolhedoras. Muita gente também nem sabia que o serviço existe. Exato. Entendeu? Então a gente tenta divulgar, tenta ampliar, mas é difícil. E nós vamos seguir juntas nesse trabalho, vamos divulgar aí mais sobre a família acolhedora e a possibilidade de qualquer pessoa santista que tiver condições para poder acolher, como você mesmo disse, a criança no momento que ela mais precisa. Muito obrigada pelo seu trabalho, viu, Thalita? Sem sombra de dúvidas. E se você pudesse deixar um recado para a futura família definitiva dessa criança? Ai, como que você hoje, né, e que diria sobre o alicerce emocional que você ajudou a construir ela? Assim, lembra da sua última criança. Qual o recado que você gostaria de deixar para a família que a recebeu? A família que recebeu é maravilhosa, inclusive. Que bom, que bom. Eu acho que todas as famílias, a família ou a família extensa, que essa última foi para a família extensa, ou a adotante, ou a mãe mesmo, a família, o pai, a nossa passagem na vida dessas crianças, ela é transformadora. Então, tudo que aquela criança tinha ela vê outras possibilidades. Essa é a palavra. Então, ela sai de um lugar que ela não vê esperança, ou que não tem esperança, e ela vê na nossa casa outras possibilidades. Ela sabe que existe a rotina, ela sabe que existe o cuidado, ela sabe que existe o amor, ela existe... Então, isso, as crianças não sabem beijar, não sabem abraçar, não sabem sentar à mesa. Então, isso tudo muda. E ela vai para sua casa sabendo tudo isso. Então, eu acho que para essas famílias que receberam essas crianças, com certeza elas também enxergam isso. E eu acho que para que elas... porque adotar parece simples, né? Parece que é um conto de fadas, mas não é. Existem várias coisas que acontecem quando a criança chega, de carga mesmo, emocional, de novo achar que vai ser rejeitada. E isso acontece com a família acolhedora. Eu recebi uma menininha que eu fiquei com ela 7 meses e eu fui rejeitada quase 7 meses. Ela não olhava para mim de jeito nenhum, porque ela tinha medo. Então, assim, a gente conseguiu quebrar isso. Entendeu? Então, assim, é primordial esse acolhimento, porque se ela estivesse no abrigo e ela fosse direto para uma família, ela não teria essa visão de outras possibilidades. Então isso quebra um trauma.
não esquece, mas diminui. Com certeza. Muda o impacto. É transformador, com certeza. Eu acho que todas as famílias deveriam, pelo menos pesquisar ou querer saber o que significa a família acolhedora, porque vai mudar a vida dessas pessoas que se interessarem por isso. Isso, inclusive, já a minha próxima pergunta. E onde que essas pessoas que se sentiram tocadas pela sua história podem saber um pouco mais sobre esse programa da Família Acolhedora de Santos e, às vezes, até se tornar apto para receber essas crianças? O que essas pessoas fazem? Onde que elas devem procurar? O serviço da Família Acolhedora é na Pinheiro Machado, 73. A gente tem o serviço lá, é uma casa que pode ir lá para receber informações. A gente tem, no site da prefeitura, tem o link lá da Família Acolhedora com todas as informações, os requisitos para ser uma família acolhedora. Tem que morar em Santos, tem que ser maior de 18 anos, tem que a família concordar com o acolhimento, não pode só eu, só você, tem que ser a família concordar. Então tem vários requisitos, não precisa ser uma família de só marido e mulher, pode ser uma mulher, 2 mulheres, 2 homens, a mãe com a avó, a tia com a avó, pode ser qualquer pessoa. Núcleo familiar. Qualquer núcleo familiar, entendeu? Mas é importante que as pessoas se interessem em saber para entender também, né? Para, de repente, divulgar. Ou a pessoa, se não pudesse família acolhedora, ela pode divulgar, porque às vezes a pessoa, seu vizinho pode ser uma família acolhedora e não conhece o serviço. Então, Pinheiro Machado 73, site da prefeitura e o Instagram. Nós vamos colocar essas informações aqui nos comentários, né, para ficar de fácil acesso para quem se interessar, né? E também o seu @, compartilhe com a gente quais são as suas redes sociais, Thalita. @Thalita Feijó e @Ser Família Acolhedora em Santos. Tá ótimo. Thalita, adorei. Muitíssimo. Foi bom para você? Muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero que eu tenha respondido suas perguntas. Eu acho que minhas perguntas e de várias outras pessoas aqui que nos acompanham. Eu acho que é uma conversa bem legal e que vale a pena se informar e acompanhar, né, pelo menos, ou divulgar. Divulgar, né? Ajudar. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Como prometido, nós vamos colocar aqui nos comentários as informações pela Família Acolhedora, também o @ aqui da Thalita, se você quiser deixar um abraço, deixar um beijo, falar, olha, eu ouvi a sua conversa, a sua história no podcast, o que puder ajudar também sobre o compartilhamento dessas informações, vai ser de muita boa valia. Encerramos aqui mais esse episódio do Pode Adotar. É um prazer enorme estar com todos vocês nessa tarde e estamos prontos para a próxima. Obrigada!